Meus irmãos, minhas irmãs, ótimo dia para você, para a sua família. Muito obrigado por estarmos juntos nesse dia 9 de novembro, que na igreja celebramos o dia da dedicação da Basílica de São João do Latrão, de Latrão. Uma basílica de Roma, uma das principais. Nós consideramos ela como mãe de todas as igrejas, porque é a Basílica do Papa, é a Catedral do Papa, o Papa como bispo de Roma, né? E nesse dia tão importante, desta tradição tão antiga, a igreja coloca, interrompendo o ciclo de leitura do Evangelho de Lucas, coloca o Evangelho de João para rezarmos juntos o capítulo 2, versículos 13 a 22. É a sequência daquele episódio lá de Caná da Galileia. Muda totalmente de cenário, é bem típico de João, e começa a contar a atitude de Jesus diante do que se estava vivendo, se vivenciando no templo. O templo de Jerusalém, no contexto da época de Jesus, era o centro político, social, econômico, onde tudo ali convergia. E na festa da Páscoa, como inicia o texto de João 2, 13 a 22, ele diz que no tempo da Páscoa, como estavam vivendo, lembramos a Páscoa judaica que celebra a saída do povo do Egito, da escravidão para a libertação, era reservado um espaço do templo como um estábulo, uma estrevaria, para que se colocasse os animais, esses animais que serviriam para os sacrifícios. Os pombos, se vocês se lembram, eu já falei algumas vezes aqui no Palavra por Palavra, que os pombos eram destinados aos pobres. Os touros, os carneiros, esse era do pessoal que tinha mais condição financeira. E os pombos para os pobres. Então, nesse espaço, também ficavam os cambistas, porque vinham pessoas crentes, tementes a Deus, adoradores do Deus único de todos os lugares, e precisava haver o câmbio das moedas, porque não podia entrar moeda estrangeira no templo, porque senão ia ficar impuro. Era impuro o sistema da pureza e da impureza. Então é nesse lugar que Jesus pega e é o único gesto violento, se assim nós podemos dizer, da parte de Jesus que os evangelhos narram que ele tenha feito. O que aconteceu com ele não tem nem número, né? Então, esse gesto de expulsar não é vandalismo dos templos sagrados, mas era lembrando já que o povo havia feito uma aliança com Deus, Deus é fiel, era fiel, estava sendo fiel, e o povo estava usando aquele lugar sagrado, profanando como casa de comércio, como um lugar que não convinha. Era mais ou menos, se a gente usasse uma comparação bem fraca, como que se a gente fosse na praia de pijama. Para a praia tem o seu traje, para o quarto tem o seu traje, para ir numa festa tem o seu traje, numa festa a rigor, numa festa a fantasia. Lá acontecer esse movimento de comércio não condizia, porque a graça, parece redundante, mas a graça é gratuita. A graça de Deus não tem preço, não tem pagamento. E aquele sistema servia para gerar pessoas muito ricas que exploravam os pobres e pessoas muito pobres que estavam sendo exploradas. E a religião não é isso, não pode ser exploração, jamais. E como eu dizia há poucos dias também, não pode ser nem barganha, porque pagar para ter as coisas de Deus, não é assim que se funciona. A gente paga, por exemplo, hoje, os serviços religiosos.
é uma coisa, mas a graça de Deus nós não temos, nós sempre somos devedores, nunca credores de Deus. E é bonito porque quando Jesus faz esse gesto, pega o chicote, é tomado de zelo, os discípulos recordam, o texto fala, lembra, 2 vezes inclusive, então eles estão fazendo memória, é a comunidade de João recordando a ação de Jesus, que mostra um novo tempo, o tempo que agora o templo é sim importante, mas temos que valorizar o nosso templo. Porque o texto vai dizer, ele falava a respeito do templo que é seu corpo. Quando ele diz que vão destruir o templo e em 3 dias ele será reerguido. É bonito pensar o templo, corpo de Jesus, humano, divino, crucificado, morto no Calvário, sepultado, ressuscitado, mas também o templo do seu corpo, que é a igreja, como Paulo ensina. O templo que nós somos, os membros desse corpo. Então, hoje, meus amigos, nós precisamos pensar sim, qual é o valor que estamos dando para os nossos templos e se neles estamos fazendo barganha, comércio com Deus. E aí, então, é um momento oportuno para nos convertermos, para de novo nos entregarmos para a graça divina e para lembrarmos que nós somos o templo. Cada um de nós, pelo batismo, se tornou templo de Deus. E como é que nós estamos cuidando desse templo? Como é que nós estamos cuidando deste corpo que é a igreja? Corpo aqui, membros, cabeça, corpo, naquela dinâmica bonita da teologia do corpo místico de Cristo. Isso é muito importante. Nós não podemos fazer da nossa religião, de nenhuma religião, instrumento para lucro, para comércio. Isso lá no tempo de Jesus acontecia nos templos do paganismo, e Jesus veio para libertar. Então, esse equilíbrio bonito de cuidar do templo, então, manter o que temos, as igrejas, os sacrários, as imagens, aquela flor bonita, viva. Não gosto muito de coisa de plástico, mas enfim, cada um sabe, né? A liturgia pede que então que seja flores vivas. Cuidar sim do templo bem limpo, bem ajeitado, bem pintado, bem ornamentado, mas e também e no devido equilíbrio cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo, e do templo que é o nosso irmão, a nossa irmã. Porque de nada adiantaria ter uma igreja bem bonita se os nossos irmãos estão passando necessidade. É uma incoerência, uma hipocrisia muito grande. Então, peçamos a ajuda de Deus, rezemos mais uma vez pelo nosso querido Papa Francisco, lembremos que ele é o sinal da unidade, ele é o vigário de Cristo. Quem fala mal do Papa já está fora da comunhão. Quem não é católico falar mal do Papa, ótimo, não tem problema, não teria problema, porque não tem vínculo. Não deveria, porque não se fala mal de ninguém, mas se respeita. Agora, uma pessoa que é batizada, que se diz católica, que vem à missa, que comunga e fala mal do Papa, tem alguma coisa errada. O Santo Padre é o sinal visível da unidade da igreja. Vamos rezar por ele. Ele, com os limites da sua idade, com os limites da sua saúde, continua semeando a paz, levando a alegria, levando o amor, levando a esperança, que são próprios do Evangelho. Vamos ficar juntos nesse dia, em sintonia. Eu rezo por você, você reza por mim, nós rezamos uns pelos outros, e assim a palavra de Deus vai se tornando uma luz que ilumina esse templo, o nosso corpo, que ilumina o templo, que é a igreja, o templo material, e o corpo vivo, que é a igreja, que são todos os batizados. Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos juntos. Ninguém pode desanimar. Estamos unidos e fortalecidos na graça do Senhor.